Olá, meu nome é Tiago Brandão. Você ouvirá agora uma nova entrevista promovida pelo Hospital do Coração do Brasil em Brasília. Hoje conversaremos com a doutora Paula Gonçalves Macedo, cardiologista e arritmologista do hospital, sobre cuidados que devem ser observados por portadores de marca-passo. Olá, doutora Paula, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Tiago. É um prazer estar aqui com você. Doutora Paula, o uso do marca-passo é cercado por informações incorretas, desencontradas. Eu gostaria de ouvi-la falar um pouco sobre isso. Em rodas de conversa, as pessoas dizem que não é permitido usar micro-ondas, celular, sair na chuva. Realmente essas restrições procedem? Existem algumas recomendações especiais para quem tem marca-passo, mas a maioria desses comentários, desses boatos de vizinhos são inverdades. Por exemplo, em relação ao celular, não é verdade que o portador de marca-passo não pode usar celular, mas ele tem que ter alguns cuidados. O uso do celular é permitido e é recomendado que se faça na orelha contralateral, onde está o dispositivo do marca-passo. Então, se ele foi colocado do lado direito do peito, a pessoa pode usar o celular na orelha esquerda. Ela pode, inclusive, usar tanto no Viva Voz ou sem ser no Viva Voz, desde que na orelha esquerda. Deve carregar o celular na bolsa do lado contrário, aonde o marca-passo foi colocado, ou no bolso da calça, não carregar o celular no bolso da camisa. E em relação ao celular é isso. Mas em relação a outros eletrodomésticos, micro-ondas, máquina de lavar, geladeira, não existe restrição. Em relação ao micro-ondas, a gente pede que a pessoa ligue o micro-ondas e não fique muito próximo. Mas não tem nenhuma restrição a ferro de passar, outros eletrodomésticos não. Uma coisa que perguntam bastante também é em relação ao colchão magnético. O magnetismo, o ímã, ele pode sim alterar a programação do marca-passo. Então, quem tem marca-passo, ou CDI, ou ressincronizador, não pode usar colchão magnético. Está na moda agora também palmilha para sapato, magnética, não tem problema, porque é bem longe do local onde o marca-passo foi colocado, então não tem interferência. Em relação, por exemplo, choque, isso é uma coisa que a gente orienta. Se o paciente, se ele sofreu algum choque na tomada ou um fio desencapado, isso pode gerar uma interferência, um mau funcionamento do marca-passo. Então, a gente orienta que os pacientes façam uma avaliação do aparelho após um choque elétrico. O aterramento pode auxiliar também a deixar esses eletrodomésticos e esses utensílios da casa mais seguros, né? Exatamente. Então, tanto os fios devem estar bem encapados, quanto os eletrodomésticos devem estar bem aterrados, para evitar que exista fuga de energia e, eventualmente, algum choque. Existe alguma restrição, doutora Paula, a sistemas antifurtos de loja, detectores de metais de modo geral? Esses detectores de metais, esses sistemas antifurtos de loja especificamente, eles têm muito baixo risco de interferência. O que a gente recomenda é que a pessoa não fique encostada nesses detectores. Ela passe, não fique parada no meio desse detector na entrada da loja, ela passe e não há nenhum problema, tá? Não existe uma preocupação especial em relação a isso. Os detectores de segurança, de banco, de aeroporto, a gente recomenda que o paciente sempre mostre a carteirinha do marca-passo, que vai ser feita uma revista de uma forma diferente. Normalmente, o segurança usa um detector de metais portátil, e aí ele sabendo, o paciente informando que é portador de marca-passo, ele não deve deixar esse detector por muito tempo próximo ao marca-passo, em cima de onde foi implantado o marca-passo. Essa revista, esse local deve ser rápida, no restante do corpo não tem nenhum problema. Então é muito importante o portador de marca-passo sempre carregar consigo o documento de identificação. Isso é essencial. Até porque se eventualmente algum desses detectores vai apitar quando passar em cima do aparelho, o paciente tem que justificar que ele tem um aparelho, né? Essa segurança nos aeroportos está cada dia mais rígida, então ele tem que ter um documento que prova que ele é portador desse aparelho, por isso que ele tem, provavelmente um detector vai apitar o metal, porque esse aparelho é feito de metal.
Existe alguma restrição à pessoa fazer uso de redes Wi-Fi, dispositivos Bluetooth? Não existe nenhuma restrição a isso, não. Uma coisa interessante em relação a lazer, essas coisas de headphone, de fone de ouvido, é que os aparelhos, né, os MP3 player e tudo, eles não têm problema. Agora, os fones de ouvido, eles podem ter pequenas peças de ímã que podem interferir. Então, a gente orienta não deixar o fone de ouvido diretamente em cima do aparelho do marca-passo. Deixar pelo menos 3 centímetros de distância, claro que, se possível, até mais, né? Não tem por que ficar segurando o fone de ouvido muito próximo. Mas é um aparelho que pode ter alguma interferência, sim. Existem procedimentos médicos para tratamentos de doenças diversas que precisam de alguma atenção especial, por exemplo, radioterapia? A radioterapia, ela tem um potencial de causar algumas alterações, algumas interferências no aparelho, sim, gerando, inclusive, possíveis mau funcionamentos. Então, durante o tratamento de radioterapia, esse aparelho, esse gerador de marca-passo, ele deve ser avaliado com mais frequência. Existe um checklist que a gente faz para antes da radioterapia, para até liberar o paciente para que seja feito esse tratamento, e durante o tratamento esse paciente é acompanhado com uma maior frequência para avaliação de possíveis interferências. Coisas mais simples. Em relação a outros tratamentos, desculpa, Thiago, mas você falou dos procedimentos terapêuticos, claro, né, de terapias. Sim. Tem algumas outras doenças, por exemplo, pedra nos rins, que existe um tratamento chamado de litotripsia, que é feito com choques para tentar quebrar a pedra do rim. E isso pode gerar alguma interferência. Então, a gente também pede que seja feita uma orientação específica para ver se o paciente está liberado ou não para o tratamento. Outras terapias, por exemplo, algumas arritmias, a gente precisa fazer um choque para reverter a arritmia. E isso pode causar interferência no marca-passo. Então, também existe uma recomendação especial. Claro que, às vezes, uma arritmia muito grave, você não tem nem como fazer uma avaliação do marca-passo antes, ou uma reprogramação do marca-passo. Se é uma arritmia grave, o médico vai precisar fazer aquele choque e depois a gente vai avaliar o marca-passo. Mas é uma terapia também que possivelmente que pode ter uma interação, uma interferência no funcionamento do marca-passo. Doutora Paula, exercício físico, dirigir automóveis, dirigir motocicleta, existe algum tipo de restrição? Não existe restrição para dirigir, né? A única restrição que a gente coloca para direção é para portadores de desfibrilador que tenham tido um choque do aparelho do desfibrilador nos últimos 6 meses, ou que tenham tido alguma arritmia grave. O portador de marca-passo simples ou do ressincronizador, que não tem um desfibrilador, não existe qualquer restrição. A outra pergunta que você falou foi a direção e exercício físico. Da atividade física. A atividade física, ela tem uma restrição logo após o implante, por conta da cicatrização dos cabos, né? Isso geralmente demora 3 meses para os cabos estarem completamente cicatrizados, para a liberação de uma atividade física mais intensa. Mas, em geral, atividades que não sejam competitivas ou de grande impacto, né? Um judô, um jogador de bola profissional. De regra geral, o ideal é evitar situações em que possam gerar um impacto forte sobre o marca-passo. Mas ir para academia, fazer esteira, musculação, natação, não existe uma restrição específica, não. Ótimo, doutora Paula. Eu conversei com a doutora Paula Gonçalves Macedo, cardiologista e arritmologista do Hospital do Coração do Brasil. Doutora Paula, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Thiago. Para saber mais sobre tópicos de saúde do coração, acesse o site do Hospital do Coração do Brasil, hcbr.com.br.